Eu gostaria de passar agora para a Jovita. Jovita, 20 minutos, não se entusiasme. Olha só. O caminho da sociedade, né? O Moroni falou aqui, numa luta que a gente está travando para uma reforma política. E eu quero falar do caminho da sociedade. Então, quando a gente começa a analisar o caminho que a sociedade vem trilhando por ela mesma, de uma forma muito organizada, pacífica e propositiva, a gente tem conseguido muitos avanços. E não sei quem estava aqui no dia que o Francisco falou, o Chico Itaque. Então, ele veio contando uma história do movimento da Constituição, das diretas já, né? E foi um movimento muito bonito e que foi vitorioso. Nós conseguimos as diretas, nós conseguimos uma nova Constituinte. E, paralelo a isso, você começou a falar do movimento da saúde, o movimento sanitário também. Olha, demorou pelo menos uns 20 anos de luta para a gente ter o SUS. E foi vitorioso. Saúde, direito de todos, dever do Estado. A gente não pode afrouxar essa luta. Depois eu vou falar para vocês como a gente não está afrouxando essa luta. Então, foram dois grandes movimentos que começou assim, que eu me lembro, né, dos anteriores eu não me lembro, mas a sociedade, eu tenho certeza que nunca ficou de braços cruzados. Então, a gente vê o movimento das diretas, a reforma sanitária, e depois teve um movimento sindical, que a gente não pode deixar de dizer também que foi vitorioso, um trabalhador na presidência da República, isso foi uma vitória do movimento sindical, e foi de uma forma organizada. Então, a sociedade, ela não está de braços cruzados. Depois, com a Constituição, veio a previsão da democracia direta, né? Que já foi um movimento dentro da Constituinte, que o Chico Itaque falou na quinta-feira, na quarta-feira à noite, de uma forma muito peculiar, porque ele participou de todo o processo, né? Dessa iniciativa popular. Aí, em 96, começa a surgir um novo movimento, bem sutil, e não tem esse nome, mas movimento de combate à corrupção, né? Que nasceu por causa da Constituinte, por causa que naquela época pessoas que trabalhavam na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB, que estavam naquele movimento da Constituinte, como é o caso do Chico Itaque, ele era secretário executivo, ele propôs para a CNBB uma campanha da fraternidade que tratasse de fé e política, porque até então religião era uma coisa que ninguém discutia, política era outra coisa que ninguém não discutia também. E aí eles propuseram uma campanha bem ousada, né, para a época, que tratasse de fé e política, e o lema era justiça e paz se abraçarão. E nessa época, a CNBB, ela sempre, quando ela faz a campanha da fraternidade, ela faz um fato concreto, né? Ela tem o ver, o julgar e o agir. No agir, eles pesquisaram o que mais indignava o eleitor na hora da eleição e ganhou disparada a compra de voto. E eles pensaram, vamos fazer uma lei de iniciativa popular para tipificar como crime a compra de voto? E aí eles, sem medo de sonhar, pleitearam, né? O Zé Carlos está ali, eu acho que participou ativamente desse processo, e a Lei 9840 foi sucesso. Então, a sociedade veio nesse movimento que começou, a gente acompanhando a aplicação, né, da Lei 9840, a lei que tipificou como crime. E a gente via começando alguns políticos sendo caçados por compra de voto, por abuso do poder econômico e por uso eleitoral da máquina administrativa. E aí a sociedade começou a acreditar mais nas instituições, começou a denunciar e ter respostas, né? Chegamos num número muito grande de políticos caçados. E aí chegamos à hora de pensar mais preventivamente. E pensamos na lei da ficha limpa, que muita gente falou aqui do nosso projeto, que foi, sem dúvida nenhuma, muito vitorioso.
Né? A ficha limpa hoje é marca registrada. Temos mais de 200 entre estados e municípios que tem lei da ficha limpa. O Conselho de Medicina, ele fez uma lei da ficha limpa lá, muito mais rigorosa do que a nossa, uma resolução lá que é implacável. As pessoas não podem ter nem processo, nem denúncia contra ele não pode ser conselheiro do Conselho de Medicina. E aí nós ganhamos a lei da ficha limpa. Paralelo à lei da ficha limpa, a gente via que durante esses movimentos todos, um fator a gente fica consertando algumas coisas paliativas, não eram paliativas, mas estruturantes, mas não acabava com um mal que estava muito enraizado, a corrupção. Então, eu trabalho na auditoria do SUS, tem 21 anos que eu faço auditoria do SUS, e me incomodava a gente fazer auditoria, constatar os recursos enviados pelo Ministério da Saúde, constatar os recursos desviados e as pessoas morrendo, né? A gente via e ficava angustiada, né? A gente que tem esse coração inquieto e que quer fazer alguma coisa e não sossega. E eu encontrei outras pessoas do Tribunal de Contas da União com essa mesma inquietude minha, né? Eu encontrei com o Henrique Ziller, era para ele estar aqui, e a minha vida mudou depois que eu conheci o Ziller. Eu era presidente da União Nacional dos Auditores do SUS, e a gente estava lá lutando pelo nosso próprio umbigo, e hoje eu vejo assim, que era uma folhinha, né? Quando eu afastei um pouco, falou, não é uma folha que eu estou lutando, né? A folha seria os servidores do DenaSUS. Aí eu afastei um pouco e falei, opa, tem um sistema de auditoria do SUS, eu tenho que lutar por esse sistema. Depois eu falei, opa, tem o SUS, o Sistema Único de Saúde. Aí quando você fala, caramba, a corrupção está muito generalizada e a gente tem que fazer alguma coisa. E no Fórum Internacional de Combate à Corrupção, eu encontrei o Ziller, encontrei o pessoal da Unacom, o pessoal também dos auditores da Caixa, e a gente fez uma roda de conversa e constatamos, olha, a gente pode fazer auditoria a morrer e que com esse sistema que está aqui, com a sociedade apática, vai continuar da mesma forma. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. A experiência que eu tive como conselheira de saúde, eu fui conselheira do Conselho Nacional de Saúde por 2 mandatos, eu percebi com muita clareza que tem gente lá para garantir que o SUS não funciona. Nos conselhos de saúde tem gente que está lá para garantir sua fatia do mercado. Os princípios do SUS, eles nem sabem quais são. Então, nos conselhos de saúde, não é um local de fácil atuação para quem quer ver as coisas corretamente. É uma briga interna que, às vezes, nem todo mundo que está lá muito bem intencionado consegue êxito. Então, é uma luta que você tem que lutar lá dentro para existir lá dentro, para depois que você conseguir uma coisa fora, é muito difícil. Então, o que nós fizemos em 2004? Nós criamos o Instituto de Fiscalização e Controle, o IFC. O IFC trabalha, desde 2004, fortalecendo, propondo o controle social. Um controle social independente e autônomo. É um controle social desvinculado. É a pessoa que quer fazer controle social, independente de entidades. Para você estar no Conselho de Saúde, por exemplo, você tem que estar numa entidade, né? E nem sempre aquela entidade quer que o SUS funcione. Então, nós começamos a fazer um projeto que chamava Adote um Município. E nós andamos o Brasil afora, levando, desde 2004, uma bandeira, todos contra a corrupção. E a gente ia nos municípios e falava com o prefeito, sem medo, encarava o prefeito e falava, olha, você tem que ser transparente. Quem ganha com a transparência é você, sabe? E a gente ia também onde tinha um grupo de pessoas organizadas. E nós fizemos uma rede, a rede IFC Amarribo. A Amarribo foi a primeira entidade que se mobilizou, que os moradores de uma pequena cidade de 12 mil habitantes, eles se mobilizaram e fiscalizaram o prefeito e caçaram o prefeito. E isso ganhou dimensão, todo mundo ficou sabendo. E quando, em 2004,
antes da gente fundar o IFC, nós fomos procurar a Marrico para ver como é que a gente poderia trabalhar, porque nós éramos uma entidade da área de controle, todo mundo só sabe fiscalizar. E a Marrico sabe mobilizar. Então a Marrico começou, né, a formar grupos de pessoas nos municípios e a gente ia com a caravana. E nessa caravana a gente falava com o prefeito, como eu disse, falava com os vereadores, falava do papel do vereador, porque muita gente acha que tinha uma pesquisa na época que os vereadores, 60% achavam que eram eleitos e estavam subordinados ao prefeito. Então, eles não sabem para que eles são eleitos, né? Fiscalizar o executivo nem passa pela cabeça. Então, a gente começou a falar com os vereadores e dar uma dura neles. Olha, seu papel não é esse, seu papel é fiscalizar. E fazia uma audiência pública à noite. Então, todos os meses a gente viajava. A gente visitava 2 ou 3 municípios. Era muito cansativo, mas era muito emocionante, porque a gente via uma semente nascer. Depois, como a minha motivação é o Sistema Único de Saúde, quando eu fui ser conselheira, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu plano de saúde e rasgar. Então, tem muitos anos que eu não tenho plano de saúde e eu tenho o SUS, porque eu luto pelo SUS, eu uso o SUS, eu luto pela educação pública, porque os meus filhos estudam em escola pública. E eu posso falar assim, porque eu participo. Eu não sou dessas que põe lá e deixa por conta dos outros. Aí nós fizemos, em 2007, um evento junto com o Ministério da Saúde para capacitar essas organizações todas com o olhar do SUS. Eu queria apresentar o SUS para essas organizações que a gente fazia essas caravanas. E na época eram quase 100 entidades, em 97, hoje somos mais de 300. Aí em 2007 nós fizemos e convidamos a CGU para palestrar. E foi muito bom, foi assim, bem... Era um público assim, muito crítico, muito ávido de informação e que não aceitava a informação pela metade. Então foi um debate de alto nível, de muito bate-rebate mesmo, e que o pessoal do Ministério da Saúde assessou, Jovita, essa sua turma é combativa. E nós pedimos para a CGU fazer um outro seminário, em 2009 a CGU fez, um seminário que envolveu todas as políticas públicas. E a CGU fez esse seminário. Nesse seminário nós pedimos uma conferência sobre transparência e controle social. Em 2009 aconteceu essa conferência, a primeira conferência nacional sobre transparência e controle social. Nós aprovamos 80 propostas, foi o acordo que nós fizemos com o governo. Nós queremos poucas propostas, mas propostas que vão sair do papel, né? Tem umas aí do controle do SUS, por exemplo, que até hoje não saiu. Quando eu vejo alguém da CGU, a primeira coisa, olha, e a Consocial? Não vai ser papel. Então, nós conseguimos essa conferência, foi muito importante, e logo em seguida veio a lei, que eu acho tão boa quanto a lei da ficha limpa, que é a lei de acesso à informação. Para a gente que trabalha no controle, a lei de acesso à informação é a melhor coisa que existiu. E ela é muito boa. E a gente está disposto a não deixá-la que seja uma letra morta. Então, junto com isso, né, tem a Marcha do Piauí, já a 13ª marcha, que todo ano tem um grupo de malucos lá que sai fiscalizando de 6 a 10 cidades, eles saem em marcha, caminhando e faz o levantamento dos convênios, dos projetos que tem para a cidade, e chama a sociedade, e bate na porta. Então, hoje, olhando para trás, nesses 13 anos de marcha, muita coisa já mudou. Muitos projetos que estavam inacabados, quando a marcha passou, no ano seguinte, ele já estava funcionando. Então, teve muita efetividade. Ao longo dessa história, a gente via que a gente queria fazer alguma coisa mais concreta. Só levar a indignação estava bom, mas estava pouco. E o Ziller, nosso companheiro sonhador, ele trabalha no TCU e ele trabalhava na 4ª CSEX e ele fez um trabalho no Programa Saúde da Família, no Brasil todo. E ele chegou para mim e falou assim: Jovita, tive uma ideia.
vamos formar a Sociedade de Auditores Cívicos. Eu falei, Zília, você está doido. Ele falou, não, olha aqui o projeto, são coisas simples, vamos, não sei o quê. Mas aí, eu falei, não, vamos pensar. Mas eu falei, olha, a gente que tem dificuldade, eu trabalho no Ministério da Saúde, eu tenho dificuldade de entrar no município. Aí veio a lei de acesso à informação e veio casar com a gente. E nós casamos com a lei do acesso à informação e hoje nós temos esse projeto que se chama Auditoria Cívica na Saúde. Nós já fizemos auditoria cívica em mais de 50 municípios, ganhamos um prêmio da OPAS em experiências inovadoras de controle social, ganhamos no Participa BR um prêmio, né, que tem um celular, que nós fizemos uma rifa para pegar dinheiro para o IFC, e por causa desse trabalho, né, e estamos concorrendo outro prêmio do Brasil Foundation, nós somos finalistas desse projeto, para a gente fazer auditoria, de repente a gente vai fazer auditoria cívica no estado de Goiás todo, junto com o Ministério Público Estadual. Então, a sociedade está mobilizada. Aqui em Brasília, nós temos a experiência, quando a gente fez a lei da ficha limpa, eu sempre reunia com alguns estudantes para a gente mobilizar e encher os plenários. E depois que acabou e ganhamos a ficha limpa, a gente falou, olha, vamos fazer alguma coisa para o Brasília. O IFC existe, a gente faz serviço, trabalho no Brasil todo, a gente não faz em Brasília. E eu achei um menino, sabe, porreta. A gente pensa e ele executa. Você pensa de manhã, no outro dia o negócio já está pronto. Eu falei, Diego Ramalho. E aí, vamos fazer alguma coisa para o Brasília? Vamos. E pensamos, na época das eleições, 2010, nós fizemos comício cívico, junto com o Ministério Público Eleitoral, na rodoviária, e depois a gente tentou fiscalizar as eleições, fotografar, a gente saía andando com a máquina fotográfica, quem estava pintando o muro, alguma coisa a gente estava querendo fazer. Aí, em janeiro, aí teve a eleição e tal, nós fomos acompanhar a aplicação da lei da ficha limpa, mas paralelo a isso, nós resolvemos criar e plagiar, na verdade, uma ideia que existia em São Paulo, o Adote um Vereador. E nós criamos aqui em Brasília o Adote um Distrital. E esse Adote um Distrital, o que é o adotar? Werneck, a gente vai e adota, na verdade, a política. A política nossa representativa de cada dia, sabe? Igual você reza o Pai Nosso, você tem que rezar o político nosso de cada dia. E a gente tem que cuidar, zelar dele. E não deixar ele fazer besteira, porque o adotar não é só apontar o que está errado. Se ele tiver um bom projeto, a gente também quer ajudá-lo a aprovar. Então, o problema é achar um bom projeto na Câmara Legislativa, que é campeã em leis inconstitucionais. Mas nós encontramos um que acabava com o 14º e o 15º salário. E nós não tivemos dúvida. Vamos adotar esse projeto. E criamos uma campanha, mais que 13, não. E nós fomos para as ruas e perguntamos cada um dos parlamentares, você é favorável ou contra acabar com o 14º? E cada um respondeu. De acordo com o que eles responderam, nós fizemos um banner e que todo mundo ficou alvoroçado. Olha, não, eu sou favorável, não, eu sou contra o 14º, pode tirar meu nome. E assim, o presidente não recebia a gente e nós começamos a pressionar e pedir reunião, o presidente da Câmara Legislativa. Aí, os meninos fizeram o seguinte, criaram um site. Dentro do site, fez uma caricatura do deputado Patrício, que era o presidente na época, ele sentado em cima da pilha de processo, fumando um charuto, e um contador. Quantos meses, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos, aquele projeto estava engavetado lá, parado. E todo dia aquilo era tuitado e retuitado. E aquele negócio pegou uma dimensão tão grande. Em 3 dias ele chamou a gente para a reunião. E nós votamos, olha, queremos que o projeto ande. Quem quiser votar contra, que vote contra, mas tem que ir para o plenário. E nós pegamos aquilo com força. E passou o ano todo, de 2011, chegou o início de 2012, e nós começamos a pressioná-los. E o projeto estava com a característica lá das manifestações, que ia ser engavetado, e nós partimos para cima também. E o projeto foi para o plenário, e ninguém teve coragem de votar contra.
né? Então, do projeto do Adote o Distrital, nosso primeiro grande feito, que depois teve uma repercussão nacional e teve uma... Muitos já seguiram esse exemplo, né? Outros ainda estão a caminho. E nisso a gente trabalha. Nesse tempo a gente desenvolveu o sistema de transparência parlamentar. Então a gente mede a transparência dos nossos parlamentares. Nós criamos, junto com o pessoal da Transparência Hacker, o ONI. É porque a gente está sem internet, não tem como ver. O ONI é uma beleza. Moroni, você tem o mapa do Brasil e o ONI, a gente olho nas emendas. E a gente clica, por exemplo, no Estado de Minas Gerais, Anivaldo, e vê quantas emendas parlamentares o Estado de Minas ganhou, para qual isso é geolocalizado. Qual município, o valor da emenda, e quem fez a emenda, e o para que aquela emenda. E você ainda pode postar foto, se é para construir um hospital, por exemplo, você posta foto e fala, olha, o hospital foi construído assim. Então, eles rasparam, como eles falam, mais de 50 mil emendas e colocaram lá, ONI, de olho nas emendas do Brasil. E tem o ONI de Brasília, dos nossos parlamentares, que nossos parlamentares, eles têm 14 milhões por ano para fazer emendas. Então, você clica no ONI do DF, está lá, você clica no Guará. Quantas emendas foi para o Guará, quem fez, para que fez e o valor dessas emendas. Também com o aplicativo lá para você fazer download de imagens e postar comentários. Então, isso tudo que a sociedade está fazendo, né? E sem contar o Observatório Social, porque eu quero... Está acabando meu tempo aqui já. O Observatório Social são pessoas que têm reunido no Brasil todo, já existe mais de 17 estados, que eles acompanham o processo licitatório a partir do edital de licitação até a entrega do bem. E onde esse Observatório Social existe e atua, as licitações teve lugar que abaixou 70%, né? Principalmente nas compras de medicamento. Então, nós estamos com o Observatório Social de Brasília acompanhando as compras de medicamento, né? Por enquanto, a gente tem poucos voluntários. E agora, dia 30, vai ser lançado, eu fui convidada para ser lançado, o Observatório da Justiça, né? Então, o que vai fazer? Os alunos da universidade, da UDF, vão adotar varas, né? E vão acompanhar os processos das varas, em especial os de improbidade administrativa, né? Então, os caminhos da sociedade. A sociedade não está de braço cruzado. A sociedade está ativa, está buscando, e quando ela se junta de uma forma pacífica, propositiva e organizada, ela tem avançado muito. Eu convido a todos, para quem quiser fazer parte dos nossos movimentos, estamos aí. Muito obrigada.